Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Física 1. Essa é a semana 2 do nosso curso. Hoje nós vamos responder o exemplo 2.3. O exemplo 2.3 diz o seguinte: encontre uma expressão para a força horizontal constante F que deve ser aplicada a um carro de massa M, de modo que outros dois carros de massa M1 e M2, que estão posicionados como indica a figura a seguir, não se movimentem em relação ao carro de massa M. Desconsidere qualquer atrito e escreva F em função de M, M1, M2 e G. Então, primeiro vamos escrever essa expressão para F. Então, a gente sabe que a força F atua em todo o sistema, então a força F está fazendo com que todo o sistema se movimente de forma acelerada. Então, eu vou considerar esses três carrinhos, o tanto de massa M quanto de massa M1 como de massa M2, como fazendo parte de um único sistema. Então, digamos que aqui a gente tem o sistema que é formado pelos blocos de massa M, M1 e M2. Nesse sistema, a gente tem a atuação da força F. Então, aqui está a força F, uma força horizontal. Portanto, a gente pode escrever aqui a primeira expressão como sendo F igual a massa total desse sistema, que é a soma das massas dos três carrinhos. Então, aqui a gente tem M mais M1 mais M2, multiplicado pela aceleração. Agora nós temos que descobrir qual é essa aceleração. Então, para descobrir essa aceleração, vamos considerar agora os dois carrinhos, o de massa M1 e o de massa M2, de forma separada e ver quais são as forças que atuam sobre eles. Então, para o bloco de massa M1, a gente vai ter uma única força importante que atua sobre ele. Claro, a gente tem também aqui o peso dele e a força normal, que é a força de contato entre ele e o carro de massa emissão, só que essas duas forças elas se anulam. Então, só o que interessa para a gente aqui é a força horizontal, que é a força de tração, que é a força T. Então, é essa força que pode gerar o movimento nesse carro. Agora vamos ver quais são as forças que atuam no bloquinho, no carrinho, né, aliás, de massa M2. Então, a gente tem a força gravitacional aqui, de M2 para baixo, M2G. Temos também para cima, segurando o bloquinho, a força de tração T. Então agora a gente pode escrever as duas equações para esses dois carrinhos. No primeiro carrinho a gente vai ter a única força que atua é T, então essa é a força resultante, que é igual a M1 vezes A. No segundo carrinho a gente tem para baixo M2G, então eu vou considerar para baixo como sendo positivo, M2G, e a força de tração para cima, vou considerar ela como sendo negativa, menos T. Isso é igual a massa do carrinho 2 multiplicado pela aceleração. Porém, o problema nos diz que o carrinho M2 estará em repouso. Ele não pode se movimentar nem para cima, nem para baixo. Portanto, aqui na vertical, a aceleração que ele tem é zero. Então, essas forças elas não causam aceleração nesse carrinho. Portanto, agora, se eu somar essas duas equações, eu vou encontrar que M2G, tração menos tração, né? Eu posso eliminar. Isso vai ser igual a M1A mais zero. Ou apenas M1A. Aqui eu concluo que a aceleração A é igual a M2 sobre M1 multiplicado por G. E uma vez que essa é a expressão da aceleração, para descobrir a expressão da força, é só pegar esse valor de A e substituir aqui na expressão da força. Então, a gente encontra a expressão para a força que a gente queria. Qual vai ser a força? Força F, portanto, vai ser igual à soma das massas, M mais M1 mais M2, multiplicado pela aceleração, que é M2 sobre M1 vezes G. Então, essa é a expressão da força, né, em função das massas e em função da aceleração da gravidade.
E aí a questão ainda pede para a gente considerar que a massa M é 100 kg. Então, M é igual a 100 kg. M1 é igual a 8 kg. M1 igual a 8 kg. M2 igual a 4 kg. M2 igual a 4 kg. E G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo esses valores aqui em F, a gente vai encontrar que F é igual à soma das massas, né? 100 mais 8 mais 4. Isso aqui multiplicado por M2, que é 4, sobre M1, que é 8, multiplicado por 10. Então, se você fizer essa conta aí na sua calculadora, você vai encontrar que a força F é igual a 560 newtons. Ou seja, para esses valores aqui de massa, o valor da força que deve atuar para que os carrinhos não se movimentem, os carrinhos M1 e M2 não se movimentem em relação ao carrinho M, deve ser igual a 560 newtons.